Aliás, pergunta ele se ele vai começar a dieta depois do ano novo. Vai começar a malhar, fazer dieta, tudo depois do ano novo, hein? Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Lucas capítulo de número 15. Enquanto você procura, deixe-me dar alguns avisos. A camisa para a virada do ano já está por aí. Se você fez a encomenda, pode receber. E se você não fez sua encomenda, hoje é o último dia para encomendarmos essa camisa, que vai ser entregue até quinta-feira. Então você ainda tem tempo de buscar a camisa que vamos utilizar aqui no ano novo. Uma outra questão também, ainda temos algumas vagas para o retiro de casais, retiro de carnaval, no período de carnaval dos casais, e o retiro dos jovens, como eu falei semana passada, já foi confirmado, e ainda temos algumas vagas também. Você pode procurar os estantes que estão aqui à frente e fazer a sua inscrição. Amém? Lucas capítulo 15 é um texto que você já ouviu, já conhece, e que quer falar algo ao nosso coração nesta noite. A partir do verso 11, diz assim na minha versão: certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dai-me parte da fazenda que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda. Verso 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e este menino, esse moço, começou a passar necessidades. Verso 20. Levantando-se ele foi a seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. Verso 21. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei-me depressa a melhor roupa e vestilho, e põe-lhe um anel na mão e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o. Comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. E o seu filho mais velho estava no campo, quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, teu pai matou um bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar na festa. E saindo o pai, insistia com ele para que entrasse. Mas ele respondendo disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a sua fazenda com os meretrizes, mataste o bezerro cevado. E ele disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Palavra do Senhor. Amém? Antes de nós orarmos, olha para a pessoa que está do teu lado e diga para ela assim: 2012 será melhor. Fala para outra pessoa: 2012 vai ser melhor. 2012 será melhor para você, querido. Agora, feche os teus olhos, curva a tua fronte, vamos orar. Paizinho, nós queremos te agradecer pelo dia importante que é hoje. Ainda que isso não seja um fato consumado e provado teoricamente, para nós é um dia simbólico. É o dia que representa o teu nascimento. E o teu nascimento não somente dividiu a história em antes e depois de Cristo, mas o teu nascimento também trouxe para Israel, trouxe para nós os gentios a esperança de uma vida melhor. E nós então, Pai, comemoramos esse dia, assim como comemoramos a data festiva do aniversário dos nossos filhos. Mas o Senhor é muito mais do que isso. O Senhor é o nosso Rei, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador.
Comemoramos o Natal, comemoramos a tua vinda, comemoramos a tua morte, comemoramos a tua ressurreição, comemoramos o dia em que o Senhor vai voltar e dizer para a tua noiva: vinde benditos do meu Pai. Então para nós é todo dia o dia de nos alegrarmos com a vida, com a obra vicária de Jesus Cristo. Então não temos restrição quanto a esta data. Antes, aproveitamos essa oportunidade, como disse o apóstolo Paulo, para com aqueles que estão de fora, para com aqueles que não te conhecem e estão comemorando o teu aniversário sem te conhecer, poderem receber uma palavra nova, uma palavra de vida, uma palavra de restauração, uma palavra verdadeira. Então, Deus, muito obrigado por esse dia. Agora, Deus, que esta palavra seja uma bênção para cada um dos teus filhos. Meu Deus, em nome de Jesus. Eu não tenho absolutamente nada para entregar para a igreja. Se o Senhor não falar, será apenas uma preleção. Ficarei como um paulador aqui em cima. Mas basta um cício tranquilo, basta um sopro, uma brisa suave do vento das tuas narinas, Pai. E este lugar vai tremer. Eu creio no teu poder e na tua vontade de nos abençoar. O Senhor diz que a tua mão direita está cheia de delícia para nós. Então nós te pedimos, Senhor, tem de misericórdia de nós. Nos abençoa, fala conosco. Usa o teu Espírito Santo para ministrar a cada coração. É a oração que nós fazemos crendo em nome de Jesus. E só quem crê diga amém. Hoje é o primeiro dia da última semana do ano de 2011. E claro, quando chega no final do ano, como eu disse na quinta-feira, nós começamos a fazer algumas reflexões. E talvez você chegue no final desse ano com alguns déficits, alguns prejuízos, algumas enfermidades na alma, no coração, na mente. Então nós precisamos aproveitar esse final de ano no calendário juliano, que é o calendário que rege a nossa história aqui, enquanto seres sociais. Temos que aproveitar este calendário, esse momento de transição de um ano para outro, para podermos fazer um balanço das nossas atitudes, daquilo que alcançamos e daquilo que perdemos, fazer uma contabilidade de como foi este ano de 2011. Quantos sonhos se frustraram, quantos ideais sucumbiram, quantos projetos ruíram, quantas coisas que nós não esperávamos aconteceu. Quantos foram abatidos, quantos foram feridos, quantos choraram e se amarguraram. E nós precisamos entender que boa parte desta contabilidade negativa que estamos somatizando no dia de hoje é fruto de decisões equivocadas que nós tomamos. É fruto de pactos precipitados. É fruto de não termos priorizado quem deveria ser priorizado. São frutos da nossa distração, do nosso comodismo. São frutos, muitas vezes, das nossas desobediências. Nós plantamos muito joio. Inadvertidamente semeamos o joio. E agora no final do ano, queremos contabilizar alegrias e vitórias. Mas eu sei que muitos aqui gostariam que o ano de 2011 tivesse sido riscado do seu calendário. E nessa parábola, irmãos, eu vejo, em primeiro lugar, este jovem moço, o filho pródigo, que tinha sonhos. Ele
idealizou se divertir, namorar, ele idealizou curtir a sua vida, mas esse sonho que ele teve acabou um pesadelo. Ele terminou o seu projeto de vida dentro de um chiqueiro, sujo, falido, longe da sua família, saudoso, melancólico, abandonado, desprezado por aquela cidade. E quando ele saiu de casa, querido, a última coisa que ele queria era isso. Ele queria se divertir, ele queria se alegrar. Ele não era um mau menino, ele não era um moço de má índole, ele tinha um pai abençoado, alguém que estava próximo a ele, mas de alguma forma, os seus ideais se transformaram numa tragédia. E talvez você que está aqui esta noite também, em algumas áreas da sua vida, tenha feito planos, tenha sonhado, calculou, projetou, amou, mas se decepcionou, se entristeceu. E chega ao final desse ano, não num chiqueiro literal, mas numa situação de falência, foi abandonado pelo cônjuge, perdeu o contato com familiares, com pessoas que você amava, foi traído por algum amigo, foi traído por um companheiro, está triste, desolado, querendo voltar para um outro estágio, querendo voltar para o ano de 2010, e apagar 2011 da sua história. Também um outro rapaz que ficou com seu pai, ele também tinha projetos. Ele era um homem trabalhador. Ele era um homem que renunciou à sua vida, à sua juventude, para aplicar o seu tempo no trabalho, numa vida profissional. Ele ajudou seu pai, ele esteve próximo, ele viu o dinheiro e a propriedade do seu pai crescer. Ele não se envolveu com drogas, com bebida, com meretrizes. Ele não saiu da presença, da proximidade com seu pai. Mas a Bíblia diz que esse jovem também termina esse período dele, esse ano sabático, esse momento da sua vida, triste, angustiado, se sentindo traído pelo pai, rejeitando esse pai, não querendo mais ter comunhão com seu irmão que está voltando. Ele não quer participar das festas com o pai, ele está depressivo, ele quer ficar dentro do quarto isolado, não quer falar com ninguém, está magoado com o pai, ele acha que o pai foi injusto com ele, que poderia ter dado a ele um boi para ele fazer um churrasco, mas ele disse: o senhor não me deu nada, você nunca me ofereceu nem um cabrito. Ele está magoado, ele está colocando para fora um sentimento que ele nutriu durante um período em que o seu irmão mais novo estava ausente. Ele não aproveitou aquilo como deveria aproveitar, e agora, nesse período que estamos lendo aqui, ele também está frustrado. Talvez ele quisesse que esse ano de 2011 dele nunca tivesse acontecido. Ou no ruim, me desgastei com a minha família, perdi a comunhão que eu tinha com meu pai, se é que um dia a tive mesmo. Que a terceira figura é o pai, que também projetou coisas para os filhos, que também sonhou para os filhos. Todo pai tem sonhos para os filhos, sim ou não? Claro que temos. E esse pai não era diferente, ele trabalhou arduamente, ele construiu uma herança para os filhos, ele deixou um legado, ele deixou bens, ele deixou um patrimônio para os filhos. Eu não sei quantas vezes esse homem também renunciou à sua juventude para juntar tesouros para os filhos. Mas no momento em que lemos ali, ele está triste. O seu filho caçula foi embora, o abandonou, virou as costas para ele, e ainda roubou parte da herança, porque ele ainda estava vivo. Não era hora de dividir a herança, mas ele cedeu, talvez não querendo contrariar o seu filho, talvez não querendo sofrer mais. Ele diz: tá, meu filho, eu não concordo, mas vai, toma aqui o dinheiro. Ele fica triste, ele também se sente solitário. A sua comunhão com o filho que ficou estava ruim. Prova disso é
que quando o filho mais moço chega, o outro está no campo e não quer falar com seu pai, não quer ter comunhão com seu pai. Então, essa família foi agravada por um problema existencial tremendo. E talvez esse pai, que tanto renunciou, que tantas coisas fez pelos filhos, aqui nesse ponto, gostaria de encerrar o ano sem fazer festa. Não tenho motivos para comemorar. Estou triste, estou angustiado, estou infeliz. Os meus filhos não corresponderam ao projeto de vida que eu tracei para eles. Queridos, quando você lê a Bíblia e você medita nela, você vai encontrar em cada página, em cada história, em cada capítulo, cenas de um filme como esse, de pessoas que tinham projetos, que tinham planos, que tinham sonhos, mas em determinados momentos do ciclo da vida, se veem desamparados, abandonados, falidos, machucados, lançados na sarjeta, angustiados de espírito, endividados, fugindo para covas, fugindo para cavernas, se escondendo nos altos dos montes, entre os espinheiros, fugindo de cobradores, fugindo de filisteus, fugindo de moabitas, escravizados, sem direito a nada, como uma sub-raça humana, vivendo no limite das suas capacidades emocionais. Mas sempre, querido, há um novo amanhã, uma nova oportunidade, um novo ano. Há sempre um momento em que Deus diz: chega, vamos passar essa história, vamos trazer um novo ano, vamos trazer um ano do perdão, um ano da graça, um ano do livramento, um ano da salvação. Chega de sofrer, chega de angústia, chega de pesadelo, chega de falência. Tem uma hora em que Deus não suporta mais a situação, e mesmo quando o homem está fazendo tudo errado, Deus usa da sua misericórdia e entra com providência e muda o rumo da história. Eu quero crer, querido, no nome santo, glorioso, bendito, delicioso de Jesus, que 2012 vai ser melhor para você. Eu quero que você fale isso para 2 ou 3 pessoas. 2012 vai ser melhor para você. Aleluia. Aleluia. E poderíamos escolher qualquer um dos 3 para tentar encontrar subsídio que nos motivem a buscar uma mudança na nossa realidade, ainda que ela seja dura. O pródigo, o mais velho, é o pai. Mas nessa noite, Deus nos leva a analisarmos as atitudes do pai. De todos os 3, o pai foi o que mais sofreu. Primeiro, porque o prejuízo dele era com 2 filhos. E só quem é pai sabe o quanto dói quando um filho se perde. Sim ou não? De todos os 3, o que foi mais injustiçado foi o pai. Ele foi injustiçado pelo mais novo e ele foi injustiçado pelo mais velho, rejeitado. Dos 3, o único que tinha autoridade para não aceitar o posicionamento dos filhos era o pai. Ele poderia dizer: ei, moleque, história é essa de ir para longe? Não vai nada, tem nada de herança não, rapaz. Vai pro curral, vai trabalhar, o dia que eu morrer, eu te dou a minha parte. Você pega, agora não tem essa não, vai ficar sem dinheiro. Ele podia fazer isso, sim ou não? Quando o menino mais velho deu piti e não quis participar da festa que ele estava promovendo para comemorar a volta do filho mais moço, quando ele falou assim: não vou entrar, não gosto dele, ele é bobo. Como uma marica velha falando, ele poderia ter dito: ei, vai botar roupa agora, já pra dentro. Você vai ficar de bico lá dentro.
Podia, sim ou não? Sim ou não? Mas essas são atitudes que muitas vezes nós temos e não logramos êxito, e não alcançamos o objetivo que tanto desejamos. E eu quero crer, querido, que se você está vivendo uma fase difícil, em alguma área da sua existência, você já tentou fazer isso. Não, vou chegar lá e vou falar duro com o meu chefe. Chega de exploração! Aí ele, tá bom, vai embora! Como justo, está demitido. Não, vou falar duro com a minha esposa. Que é isso? Ela tem que me obedecer. Sou o sacerdote. Ela tem que se submissa. E aí quando você levantou, ela o quê? Nada não. Nada. Ou talvez mulher. Ah não, isso não vai ficar, vou falar com ele. Vou falar duro com ele. Chegou perto dele e quando terminou ele. O que você está falando mesmo? Falou com o filho, eu vou cortar isso, eu vou cortar aquilo, eu vou cortar você em picadinho. E o filho continuou fazendo aquele monte de tranqueira e você está no final do ano doido para decapitar essa criança. Eu quero crer, querido, que você fez a sua parte, você tentou. Mas nós podemos aprender uma lição com esse homem hoje, amém? Você crê que existe uma lição de Deus para a sua vida mudar em 2012 através dessa mensagem? Diga amém. Então fala para quem está do teu lado mais uma vez, 2012 vai ser diferente para você. 2012 vai ser melhor. Aleluia. Glória a Deus. Vai ser melhor, eu creio. Aleluia. Mas vamos aprender aqui com esse menino, o que ele fez. Você quer que 2012 seja melhor, querido? Você quer que 2012 seja melhor? Então aprenda com este pai de família. A primeira coisa que eu anotei que ele fez, numa situação caótica, ele permitiu que os seus filhos experimentassem as suas próprias decisões. Pai e mãe, tem hora que tem que deixar o filhote de águia cair do ninho, senão ele nunca vai voar. Marido e esposa, casamento enjaulado não subsiste. Ele está errado, pastor. Ele vai bater com a cara no pau. Ele vai se machucar, ela vai se machucar. Eu estou tentando prender, não adianta. Cada ser humano é livre. E infelizmente, vai ter alguns momentos que você vai ter que deixar a pessoa que você ama tentar andar sozinha. Criança que não aprende a andar caindo, nunca vai andar. Tem um monte de bebê aí, e geralmente chega com um ovo na testa. Aí você já sabe, está aprendendo a andar. Diga, sem ovo na testa, ninguém anda. Essa caiu do céu agora para você. Ok? Sem ovo na testa você não anda. Você dá o tema de um livro. Tem horas que a gente tem que deixar, querido. E escute. Você também tem hora que vai ter que se dar a liberdade de testar. Porque quem não arrisca não petisca. Quem tem medo de errar não erra, mas também nunca acerta. Quem tem medo de arriscar, de ousar, de empreender, fica engessado, fica preso. E talvez chegando no final do ano você diga, eu não ousei nada esse ano, fui o mesmo, fui automático, fiz as mesmas coisas. Reclamei do meu chefe, mas nunca procurei ele para conversar. Reclamei do meu emprego, mas nunca mandei um currículo para outro lugar. Murmurei lá da minha rua que não foi asfaltada, mas nunca mandei um ofício para a prefeitura.
reclamei, murmurei dos meus parentes, mas a oportunidade que eu tive eu não conversei do jeito que deveria conversar. Então Deus está falando para você, querido, não tenha medo do erro. Não tenha medo. Se você puder aprender com os meus erros, amém. Mas se necessário for, erre, mas aprenda. Não pense que são os seus erros que vão prender você, que vão amarrar o seu crescimento. O que pode amarrar o crescimento de uma criança não são os tombos que ela leva, mas é a falta de liberdade para cair, que muitas vezes os pais não dão. E nós precisamos muitas vezes cair para aprender. E nós precisamos muitas vezes nos machucar para aprender. E quando alguém fala para a gente ouve, mas não escuta, não absorve. E a gente fica triste. Mas é necessário deixar que o filho vá, para que ele volte sabendo o que realmente ele quer. Esse homem, mesmo contrariado, ele disse: tá bom, meu filho, eu te abençoo, vá, leve parte da herança. Eu vou ficar orando aqui, porque ainda que você erre, eu vou continuar te amando. E ainda que você caia, eu vou estar sempre com a mão estendida para te levantar. Está chegando no final do ano, querido. Temos aí 7 dias em que você pode olhar para as coisas que você deixou de fazer, para as palavras que você deixou de enviar, do carinho que você não dispensou a outra pessoa, e mesmo com medo de ser rejeitado, de errar, de fazer tudo contrário ao que a outra pessoa quer, não guarde para você isso, arrisque, enfrente, erre, mas aprenda, porque 2012 vai ser um ano de aprendizado, de conquista. Eu creio, 2012 vai ser um ano melhor para você. Fala para quem está do teu lado aí, olha, 2012 vai ser melhor. Diga assim: eu vou errar, mas vou aprender. Amém? Essa família cresceu a partir de um erro. Não tenha medo do erro. Tenha medo de não arriscar. Amém? A segunda coisa que esse pai fez, ele soube esperar. A Bíblia diz que quando o moço, depois de um tempo, nós não sabemos que tempo é esse, meses, anos, ele respeitou a decisão do seu filho. Quero crer que o coração dele ficou apertado. E muitas vezes ele quis ir lá atrás do menino. Talvez enviar um espia. Alguém que pudesse trazer notícia, mas ele confiou no Deus da sua salvação. E ele soube esperar. A Bíblia diz que quando o moço resolveu voltar, e caminhando próximo já à fazenda do seu pai, a Bíblia diz que o seu pai o avistou. Antes mesmo dele falar uma palavra, o pai, se o pai o avistou na estrada, significa que o pai estava Talvez, chegando no final desse ano, você queira chutar o pau da barraca de muitas coisas. Vou aproveitar para esquecer, pastor, eu estou sofrendo esse filho. Eu vou esquecer definitivamente dele. Vou riscar o nome dele da minha caderneta. Vou tocar minha vida. Eu vou esquecer essa oportunidade de emprego. Eu vou esquecer esse ministério, esse chamado. Eu estou cansado, pastor. Eu não confio mais na volta. Não confio mais na vitória. Não confio mais na conquista. Não confio mais que essa situação possa ser revertida, pastor. Eu quero abandonar. Eu quero me desligar. Você já imaginou se esse velho pai, entristecido pela ausência do filho caçula, ele diz: eu vou vender essa fazenda, eu vou mudar lá para o Mato Grosso, vou criar um gado por lá, eu não quero saber mais desse filho.
Mas a Bíblia diz que ele continuou esperando, querido. Porque quando o menino apareceu, ele já estava lá com o braço aberto. Aprenda a esperar. Se você quer que 2012 seja melhor, querido, não se precipite. Não coloque os cavalos na frente não coloque a carroça na frente dos cavalos. Não faça isso. Aprenda a esperar, tenha paciência. Os que esperam no Senhor sempre alcançam. Os que esperam no Senhor nunca são confundidos. Se você tem alguma coisa para sair, ei, dá um voto de confiança, não é para a pessoa, não é para o político, não é para a empresa, não é para o seu amigo, não é para sua mãe, não. Dá um voto de confiança para o Deus que você serve, porque tudo que Ele prometeu, Ele cumpre na hora certa, Ele não chega atrasado, ainda que pareça esperar, de demorar, Deus fala para você, espera! Espera mais um pouco! Você já esperou até aqui, esse menino está voltando, essa escola vai ser revertida, e no lugar do choro vai ter festa! Espera! Você tem que entrar em 2012 cheio de esperança, porque o Deus da esperança fala contigo através dessa mensagem. Você tem que levantar desse culto hoje, querido, dizendo, não importa o que eu vivi em 2011, 2012 vai ser melhor, e eu espero no Senhor. Aleluia! Aleluia! Eu creio nessa palavra, e eu tomo posse dela para a minha vida, porque eu sei que o amanhã será melhor do que hoje, porque o melhor de Deus ainda está por vir. Creia nessa palavra. Diga para quem está do teu lado aí, 2012 vai ser melhor. Diga para ele assim, espera. Tenha fé. Aleluia. A terceira coisa que esse moço fez, ele perdoou o sonhador e o racionalista. Ele fez um pacote de perdão da cruz. Quando o primeiro chegou, aí papai, eu peguei. Você falar nada, está perdoado. Sabe o que é isso, querido? Ele jogou fora. Ele jogou no mar do esquecimento um suposto crédito emocional que ele tinha a cobrar do seu filho. Quando o filho chegou, ele foi lá no botão de reset da sua alma e fez assim, ó, pum! Quem é você? Não me deve mais nada. E o filho, não, eu devo sim, pai, eu fiz besteira. Não precisa falar mais nada. Mas eu quero explicar, mas eu não preciso ouvir, porque eu já te perdoei. O churrasco está sendo preparado. Coloca um anel no dedo, uma sandália no pé, veste uma roupa nova. Vamos dançar, vamos nos alegrar, porque eu te perdoei. E quem perdoa lança fora os créditos. Você quer entrar em 2012... já com uma cabeça erguida de um vitorioso, de um conquistador? Então deixe os créditos que você supostamente angariou em 2011 a respeito da vida das pessoas. Ninguém te deve nada a não ser o amor. Ninguém deve nada a você, querido, porque devedor maior somos nós diante da cruz de Cristo. E Ele não nos cobra por nada, porque Ele deu de graça, e pela graça somos salvos. Que cristianismo é esse? Que contabiliza o que fez de bom e o que fez de ruim. Que cristianismo é esse? Que não tem um perdão, a essência da morte vicária de Cristo. Você quer que 2012 seja melhor? Você quer que 2012 seja melhor? Diga amém. Então diga, eu preciso perdoar quem me ofendeu, quem me traiu, quem me entristeceu, quem me abandonou, quem zombou de mim, quem não acreditou em mim, quem me abandonou, foi embora. Eu preciso perdoar. Escuta, isso é sério. Senão você fica preso em 2011. O judeu tem uma época do ano que ele realiza uma cerimônia do perdão. Toda a dívida é perdoada. Tudo. Ele está querendo matar o cara há 5 minutos. Pim! Mudou o ano. Um abraço aqui, querido. Isso é emocional puro.
Isso é emoção pura. E as pessoas hoje morrem pela emoção. Psicossomático, estresse, ataque cardíaco, desenvolvendo diabetes nervosa. Sabe o que é isso? Emocional. Odeio. É igual um bulldog inglês, né? Eu odeio. Eu odeio, eu não gosto de fulano. Eu não gosto de ciclano. Não quero que ele passe perto de mim. Ele vai na festa? Não vou não. Não quero dar Feliz Natal para ele não. Você está doente, querido? Você está com a alma enferma? E o pior, o remédio está aqui, Jesus Cristo de Nazaré. E você continua tomando fel, enquanto você poderia beber o mel, que é a palavra de Deus. Você entende isso, querido? Pastor, mas você não sabe o que esse cara fez comigo. Não quero nem saber. Eu só tenho para te dizer o seguinte. Você tem duas opções. Ou você continua mastigando esse fel, ou você acredita que o Deus da sua salvação tem coisas muito melhor para você. E ele fica impedido de atuar na sua vida quando o seu coração está cheio do pecado, da falta de perdão. Isso é um pecado, querido. Na oração que Jesus nos ensinou diz: perdoai os nossos pecados, Senhor, assim como existe uma ligação direta entre o perdão de Deus e o perdão que eu libero para outrem. Perdoai assim como nós temos. Quando você retém o perdão, você está se matando. Quando você retém o perdão, quem está sofrendo é você. Mas quem me fez mal foi ele, pastor. Mas ele está fazendo ainda? Não. Mas eu continuo. Delícia. Essa amargura. Eu hei de vê-lo apodrecendo. É quando não espiritualiza, né? A mão de Deus vai esmagar ele. Na justiça do homem não opera a lei de Deus, porque Deus é amor, Deus é graça e Deus é perdão. Você quer tirar isso do teu coração? Diga amém. A melhor forma de você contra-atacar alguém que te ofendeu é perdoando. A Bíblia diz que quando você perdoa quem te ofendeu, quando você ajuda quem te ofendeu, querido, a Bíblia diz que era como se você fosse lá no churrasco, pegasse um monte de brasa viva e fosse na cabeça daquele homem e colocasse. Quando você perdoa, você coloca a brasa viva na cabeça do teu irmão. Ele não entende, o miolo dele fica mole. Não é porque como? Esse cara está querendo me ajudar? Não é possível. Eu prejudiquei ele. E agora ele ligou para mim oferecendo ajuda. Ele está querendo me pegar. A cabeça dele fica... E aí ele diz, eu estou com uma sede. E você, opa. Aqui, queridão. Água geladinha. Ele... Aí ele, rapaz, eu estou com uma fome. Ele, aqui, um Doritos para você, querido. Você quer botar um toco de brasa na cabeça do seu inimigo? Perdoa. Pague o mal com o bem. 2012 vai ser melhor. Porque quando terminar essa mensagem, querido, você vai fazer a primeira parte do perdão, que é aceitar aqui dentro de você. E depois você vai procurar a pessoa que precisa ser liberada e dizer, olha, está perdoado. Você não me deve mais nada. Você vai ver, às vezes esse dinheirinho que você está assim, mas ele está me devendo, está me devendo. Tem 5 anos que o cara pegou 100 prata com você.
E você já não fala com o cara assim, você está morrendo por causa de 100 prata. Se ainda fosse 10 milhões de dólares, querido. Está morrendo por causa de 100 prata. Pode ver o cara que taquicardia, quase tem uma convulsão. Ele lembra dos 100 reais. Seu miserento. Perdoa isso, cara. Quando você fica com débito, você perde a comunhão com a pessoa. E perde a comunhão com as pessoas que ele tem comunhão. Quantas famílias são divididas no Natal e no Ano Novo? Vamos para cá de fulano. Não, se ciclano for, não vou. Um primo, um irmão, um tio. Não, porque ele não dá, porque eu não gosto. Que isso, querido? Nós somos filhos do perdão. Nós somos o produto do perdão de Cristo na cruz do Calvário. Ele te perdoou de coisas muito piores que você nem imagina e nem teria como pagar jamais. E Ele não está reclamando na tua orelha dizendo me paga, me paga, me paga. Pelo contrário, Ele quer te abençoar, te abençoar, te abençoar. Então perdoa, negão. Libera esse perdão, tira essa amargura da tua alma, faça como esse pai. Quando o moleque chegou, ele está perdoado. Virou para trás e um outro. Eu não vou para a festa. Não vou para a festa, magoei. Vamos lá, queridão. A Bíblia diz que ele insistiu. Não quero. Não quero. Não quero, não. Você não me deu nada, tudo é seu. Você me deu um cabrito, toma um boi. Você não me chamou, eu vou de lá. Vamos lá, queridão, seu irmão estava vivo, eu estou feliz, alegra-te comigo. Mas eu não estou feliz com você. O problema é seu, eu te perdoei. E aí se a pessoa ficar igual esse filho mais velho aqui, de biquinho, querido, canta e te alegra. Sai no sapatinho. Você está liberado. 2012 vai ser diferente para nós. 2012 vai ser melhor. Você crê? Diga, 2012 vai ser melhor. Diga, eu vou zerar todos os meus créditos. Diga, eu vou perdoar a quem me ofendeu. Diga, 2012 eu vou entrar sem crédito na praça. Eu só tenho crédito é com Jeová. Aleluia. Amém, querido? Uma outra coisa que esse menino fez. Ele expressou gratidão por aquele que estava bravo com ele. Isso aqui é uma coisa importante também. 2012 está aí, 2011 passou, e claro, você perdeu muitas coisas, mas também você ganhou muita coisa, sim ou não? Você foi abençoado, sim ou não? Aí eu te pergunto, você foi grato com quem te abençoou? Princípio da gratidão. Filho, tu sempre esteve comigo, eu reconheço. Por isso que tudo que é meu é seu. Existe um princípio de gratidão nessa relação. O moleque está bicudo. Ele está com raiva. Mas o pai não fala assim, ah é? Então eu vou tirar tudo agora, me dá lá. Você sempre esteve comigo. O que está implícito nessa frase? Nós estamos trabalhando junto. Você está me ajudando. Você tem sido útil para nós. Eu vou honrar você. Como? Tudo que é meu é seu. Meio a meio. Olha que princípio tremendo que esse pai expressou no momento em que ele estava entre a cruz e a espada. Em viver a alegria do filho mais moço voltando e entrar na depressão do filho mais velho que ficou. Eu não sei quem fez bem a você, querido. Eu não sei quem te ajudou. Mas a minha pergunta é, você foi grato com essa pessoa no ano de 2011? Você expressou gratidão com atos de justiça? Ou você está guardando essa gratidão para você? Lá no céu, sua gratidão não vai valer nada para ninguém. Sua gratidão é válida aqui na terra. Porque lá no céu não vai ter peso, não vai ter medida. Não vai ter dinheiro, não vai ter escambo. O tempo de ser abençoador é aqui, não é no céu.
No céu nós vamos passar 24 horas, se é que ela vai existir, na presença do Senhor, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Aqui na terra é o lugar de você demonstrar gratidão. É aqui na terra que você demonstra solidariedade para alguém que te ajudou. Cuidado para não se tornar uma pessoa ingrata. Ingrato com Deus, isso tem um monte. Só vem para a igreja quando o bicho está pegando. Deus passou a ser o dono da quitanda da bênção. Acabou a feirinha? Não tem aquela banana abençoada, não? Não tem. Mamãozinha abençoada, não tem? Uma couve, a chicória abençoada? Não. Vamos lá na quitanda do Senhor. É a igreja. Aí entra na quitanda e espera a distribuição, porque é de graça. Aí volta para casa com o seu bornalzinho cheio e fica até acabar a bênção de novo. Aí falta a bênção, vem de novo. Deus passou a ser quem? O dono da quitanda da bênção. Ser ingrato com Deus, querido, é ser ingrato com aquele que te sustenta. Ser ingrato com Deus é ser ingrato com aquele que cuida dos teus filhos, que edifica a tua casa, que guarda a tua cidade, que enche os teus dias de alegria, que te faz prosperar, que te enche de gozo, que tem promessas na sua vida. Ser ingrato com Deus é ser ingrato com aquele que entregou a sua vida para que você hoje estivesse aqui. Porque essa bênção não era para nós, era para os judeus. Eles rejeitaram, Deus falou: eu vou dar para os ímpios também. Nós somos esses ímpios, esses gentis, que pela graça e pela misericórdia de Jesus Cristo alcançaram a benesse de ter o nome escrito no livro da vida, que ninguém tira, porque é escrito com caneta de sangue. Você entende isso? Ser ingrato com Deus, ser ingrato com a noiva, ser ingrato com os irmãos, ser ingrato com os pais. O pai está, olha, o pai está banguela, manco, com a calça furada, a cueca não vou nem falar. Mas o filho está com um tênis X35 no pé. Está com uma camisa X44, está com um relógio X25, que agora tudo é X, X. E o pai está lá, tomando sopa porque não pode mastigar carne, não tem dente. E o filho reclamando da camisa, reclamando do boné, reclamando do sapato. Isso é ingratidão, meu querido. Cuidado, você está semeando ingratidão. Certamente vai colher isso. Porque de Deus não se zomba. Não existem zombeteiros no reino de Deus. Aquele que pensa estar zombando de Deus, está zombando do seu próprio futuro. Porque aquilo que o homem semeia, isso ele colhe. Você tem sido grato com as pessoas que têm te ajudado? Eu não estou falando de presente de Natal não, tá, queridão? Falando de coisa muito mais profunda, gratidão. Porque presente de Natal você dá para qualquer um. Agora, ser ingrato com pessoas que estão te auxiliando, que estão te acompanhando, que estão te abençoando. Esse pai, mesmo numa situação conflituosa, ele disse para o filho: filho, não, eu te honrei. Tudo que é meu, é teu também. Você quer que 2012 seja melhor? Seja grato. Semeie a gratidão nos últimos 7 dias que você ainda tem. Para que em 2012 seja um ano de lavoura farta, de ceifa abundante. Para de olhar só para você mesmo. Para de pensar só no seu próprio umbigo. Para de se enclausurar dentro do seu microcosmos, do seu mundinho, da sua família, da sua prole. E começa a olhar para o lado de fora. Tem gente te abençoando, tem gente cuidando de você, tem gente levando coisas para você que são muito mais preciosas do que um presente de Natal. Seja grato com Deus. Seja grato com Ele. Amém? Então diga para quem está do teu lado aí, ó, 2012 vai ser melhor. Diga assim para ele assim: eu vou abençoar aqueles que me abençoaram. Amém? E no verso 32, eu vou encerrar.
Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi. Último tópico. Para que 2012 seja melhor, acredite. As coisas podem mudar. Talvez se eu estivesse no lugar desse homem, teria dito: moleque, vai dormir lá na senzala. Você pensa que isso aqui é o quê? Casa da mãe Joana? Respeitando a dona Joana que está aí. Você está pensando o quê? Aqui é assim? Você sai, gasta a minha grana, faz esse monte de besteira e vai chegando, nhenhenhê. Vou te monitorar. Vou passar pelo menos uns 3 anos te avaliando. Vou levar você no terapeuta, no psicólogo, no psiquiatra e no pastor, que é o mais doido de todos. Pé atrás. A desconfiança, ela é o contrassenso da fé. Quando você desconfia, você demonstra ausência de fé. E sem fé, e se todas as coisas vêm através da bondade dele, se eu não agrado ele, quem vai me dar as coisas? Este homem acreditou na mudança do seu filho. Ele deu um voto de confiança. O menino, quando ele saiu lá das terras, onde ele estava dissolutamente, quando ele vem maquinando. Ele diz assim: eu vou chegar lá, vou pedir perdão papai, vou me jogar aos pés dele, vou dizer para ele que eu pequei, vou dizer para ele que ele não precisa me tratar como filho, vou dizer para ele que eu vou para comer pão e água, eu vou dizer para ele que eu quero morar lá com os empregados, que eu quero ser tratado como empregado. O menino, desesperado, ele começa a sonhar com as migalhas que caíam da mesa dos servos do seu pai. Ele começa a sonhar em ser apenas um empregado. Ele se autodestituiu do seu posto de filho. E é exatamente o que acontece com a gente. A gente faz uma besteira. A gente faz uma coisa errada. A gente mesmo coloca uma roupa, uma estola de juiz, julga e executa a sentença. Sou culpado. Não posso mais crer. Não posso mais vencer. Não posso recomeçar. Não posso reconstruir. Eu errei no passado. Eu errei na minha infância. Eu errei na minha juventude. Eu não sou digno mais de ser chamado filho de Deus. Eu não sou digno mais de ser um pregador, de ser um levita, de ser um varão, de ser um obreiro. Eu maculei a honra de Deus. Eu sujei a igreja de meu pai. Eu fiz tudo errado. Eu não ouvi o conselho dos meus pais. Eu atropelei tudo. Eu quebrei o meu altar. Eu blasfemei contra Deus. E talvez você esteja ouvindo isso. Porque durante a mensagem, Deus estava tratando contigo e dizendo: filho, volta para casa. Filho, vamos reconstruir. Filho, o seu lugar está lá. Filho, eu tenho uma promessa de se cumprir na sua vida. Filho, eu não deixei de te esperar. Filho, eu continuo te amando. Filho, eu tenho uma festa para fazer por você. E você está aí do outro lado dizendo: eu não mereço, mas eu não posso. Mas eu traí a confiança dele. Eu traí a confiança da igreja. Eu traí a confiança de Jesus. Eu traí a confiança dos meus pais. Eu traí a confiança do meu cônjuge. E aí você está se punindo. Mas esse homem, que na atual conjuntura, nessa metáfora, nessa parábola, representava o pai desse menino, hoje esse homem é Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor. E quando você se aproxima dele, para pedir perdão, para dizer: eu quero recomeçar a minha história, eu quero recomeçar lá, olha, no lixo, pequenininho, como um irmão
irmão em Cristo, mas um primo. Jesus nem termina, não deixa você terminar de falar. Porque ele fala: eu te chamei, eu te escolhi, eu fui lá de trás das malhadas, ó. Xarás, queremandábias, eu tirei você de lá. Eu te coloquei aqui como filho. E no reino de Deus não existe ex-filho. Um dia filho, filho para sempre. Um dia cheio da graça, a graça estará disponível para sempre. Uma vez que você foi a Cristo, Ele o toma e jamais o lança fora. Você se lançou fora. Você foi para o chiqueiro, mas Jesus continuou te esperando. Você foi para a terra distante. Você se julga, você se acha desmerecedor, mas Jesus te diz: você merece, porque quem merece você é o meu sangue que eu dei por você. Não é sangue de bode, não é sangue de animal, é o sangue do Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Ele não ficou fazendo hora, ele disse: o quê? Tu quer voltar? Pega a tua roupa, rapaz! Pega o teu anel de direito, a tua autoridade, a tua unção, volta para você quando você está na presença de Deus. Na minha presença, não. Na presença do seu Pai, não. Porque nós somos pecadores, ilimitados, e não temos essa essência de amor. Mas o pai da parábola, o Jesus Cristo, o Messias, ele é essencialmente o amor. Não. Para de se explicar para Deus aí no seu consciente. Deixa o Espírito soprar no teu ouvido. Tu és meu. Tu és filho. A Bíblia diz que quem testifica que somos filhos de Deus não é a igreja. Quem testifica não é a carteirinha, não é a Bíblia. Quem testifica é o Espírito Santo de Deus. Ele testifica e nos dá o direito de sermos chamados filhos e filhas do Altíssimo. Quem pode mandar você embora da casa do Pai? Quem? Quem vai proibir que o Pai coloque uma mesa farta na presença dos teus inimigos? Quem que vai impedir que o Pai derrame vinho novo na tua taça e ela transporte? Quero orar por você, querido. Quero ser boca de Deus na sua vida. Feche seus olhos. Aleluia. Senhor bendito, tenha misericórdia de nós nessa noite. Senhor maravilhoso, estende a sua mão para esse lugar. Nós vamos deixar as tragédias para trás. Nós vamos deixar os dissabores para trás. Nós vamos deixar as tristezas para trás, as mágoas, a falta de perdão hoje cai por terra em nome de Jesus. E o primeiro que vai ser perdoado somos nós mesmos. Ei, querido, Deus está falando ao meu coração que tem pessoas com dificuldade de perdoar a si mesmas. Deus está falando para você, filha, filho, Ele já te perdoou. Você está renegando o sacrifício de Cristo. Ainda que o seu pecado seja vermelho como a púrpura, como o carmesim e escarlata, quando você resolve voltar para a casa do Pai e caminha nessa direção, Ele olha para você, Ele te vê alvo como a neve. Porque entre o seu pecado e o olho de Deus existe o sangue carmesim de Jesus. Aleluia. Eu não sei como é que foi o seu ano. Talvez você gostaria de dizer para mim hoje: pastor, queria que esse ano não tivesse acontecido na minha vida. Mas eu quero dizer que você está errado. Porque os erros que você sofreu e cometeu no ano de 2011 são para que a glória do Senhor se manifeste ainda mais na sua vida. Glória a Deus. Essas angústias, essas tristezas, esse tempo fora da casa do Pai, não foi para te machucar, foi para te fazer crescer, porque o Pai sempre confiou em você.
O Pai sempre esperou por você, sempre esteve ao lado. E mesmo quando você achava que Ele estava longe, os olhos do Senhor estavam sobre você. Glória a Deus. Mas você precisa dar um passo. Você precisa fazer a sua parte. A Bíblia diz que aquele jovem, ele não somente pensou em voltar para a casa do seu pai, mas ele caminhou em direção à casa do seu pai. E assim também o seu pai. Ele não somente pensou em perdoar o seu filho, mas quando esse filho chegou à sua fazenda, ele imediatamente liberou perdão sobre a vida desse jovem. Sabe o que é isso, querido? São gestos, são atitudes que vão mudar a tua história em 2012. Talvez você já tenha feito muitos projetos aqui para 2011 e se frustrou, querido. Se entristeceu, se angustiou, ficou ferido. Alô, ficou triste. Pode cancelar tudo aqui, ó. Deixa só o teclado. Só o teclado. Cancela tudo aqui em cima. Deixa só o teclado, por favor. Talvez você tenha passado por isso. E aí você chega hoje dizendo, é só mais um ano. Não é. Diga para a pessoa do seu lado aí, não é só mais um ano. Diga para ele assim, 2012 não é um ano qualquer. Diga para você, 2012 é um ano especial. Vai ser um ano melhor. Aleluia. Feche os teus olhos agora, querido. Quero orar por você. Eu quero orar por pessoas que querem aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Eu quero orar por quem quer voltar para Cristo. Pastor, eu já conheço Jesus, eu já caminhei com Jesus. Eu fui batizado quando tinha 6 meses de idade. Eu não estou falando disso, querido. Eu estou falando de uma decisão que você vai tomar hoje, de querer que Jesus seja o Senhor da sua vida, que Ele seja o Pai que te espera. Quando todas as vezes que você cair, você vai poder contar com Ele. Aleluia. Jesus, ainda que seja Espírito, Ele habita no nosso meio. Glória a Deus. Ainda que Ele esteja assentado nas regiões celestiais, Ele também passeia no meio dessa igreja através do Espírito Santo. Aleluia. Jesus Cristo está aqui para nos abençoar. Jesus Cristo está aqui para recolher o nosso lamento, o nosso clamor. Jesus Cristo está à porta e bate. Jesus Cristo está te esperando para que você volte para os braços do Pai. Eu quero orar por você. Feche os teus olhos, por gentileza. Se você quer voltar para a casa do Pai, ou se você quer orar, aí mesmo onde você está, aceitando a glória de Jesus sobre a tua vida, para que o ano de 2012 seja diferente, você precisa de Jesus. Estar na igreja, ter uma Bíblia em casa, conhecer alguns versículos não faz diferença. Você precisa ter Jesus como Senhor e Salvador na sua vida. Eu quero ter a honra nesse fim de ano de orar por você e de te abençoar. E de dizer, Jesus, recebe esse teu filho aí, essa tua filha, e muda 2012 para que seja um ano de vitórias. Feche os teus olhos, querido. Aí mesmo onde você está. Se você quer que eu ore por você, levante uma das suas mãos. Primeiro aqui embaixo, levante a sua mão. Faça um sinal com a sua mão direita. Amém, querida, pode abaixar a sua mão. Na galeria, levante a sua mão. Amém, querida, Deus te abençoe. Lá atrás já vi, pode abaixar, querido. Amém, querido, Deus te abençoe, pode abaixar a sua mão. Amém, querido, Deus te abençoe, pode abaixar a sua mão. Amém, querido, pode abaixar a sua mão. Amém, querida, Deus te abençoe, pode abaixar a sua mão. Glória a Deus. Levante a sua mão, faça um sinal para mim. Amém, querido, Deus te abençoe, pode abaixar a sua mão. Faça um sinal para mim, se você ainda não fez. Amém, meu querido, Deus te abençoe. Amém, querido, Deus te abençoe. Amém, querida, Deus te abençoe. Amém, querido, Deus te abençoe. Amém, meu querido, Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Faça um sinal assim com a sua mão, se eu ainda não vi a sua mão. Se eu ainda não vi, faça um sinal para mim. Ainda tem gente para levantar a mão. Deus está falando para você, eu quero mudar teu 2012. Deus está pedindo para você, deixa eu mudar o teu 2012. Amém, querida, Deus te abençoe. Pode abaixar a sua mão.
Deus está falando para você, deixa eu entrar aí e mudar essa história. Amém, querido? Deus te abençoe. Pode abaixar a sua mão. Aleluia. Levante a sua mão. Amém, querido. Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus está falando para você, deixa eu entrar nesse negócio contigo. Deixa eu entrar na tua vida e ser senhor dos seus atos. Deixa eu te instruir, deixa eu te aconselhar, deixa eu te fortalecer. Deixa eu te levantar quando você estiver caído, querido. Deus está com o braço estendido para você, dizendo, filho, eu quero te ajudar, mas você precisa aceitar a ajuda dele. Como eu faço isso, pastor? É só deixar Jesus ser Senhor da sua vida. Se eu não vi o seu braço ainda, faça um sinal para mim. Ainda tem gente. Onde está você? Querida, Deus te abençoe. Pode puxar a sua mão. Ainda tem mais pessoas. Levante a sua mão que quer voltar para Cristo, ou que quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Hoje é o último culto deste ano, querido. O próximo já vai ser Réveillon. E hoje Deus está te dando a oportunidade de mudar a tua história, de entrar 2012 com o pé direito e dizer, Deus está comigo, Ele é o Senhor da minha vida. Se eu não vi a sua mão ainda, a igreja está orando. A igreja está orando. Levante a sua mão, querido. Se você está prisioneiro, eu te liberto agora em nome de Jesus. Se tem alguma amarra na sua vida, eu quebro essa amarra agora no nome santo de Jesus. A sua mão não vai ficar pesada, ela vai se levantar na hora que você quiser. E se você quer aceitar Jesus, faça um gesto, levante a sua mão bem alto para que eu possa ver. Deus está falando para você, você pode levantar a sua mão porque eu estou esperando. Onde está você? Amém, querido, lá em cima. Deus te abençoe. Eu vou pedir que essas pessoas que levantaram as mãos venham aqui à frente para me estender a mão sobre a sua cabeça. Saia do seu lugar. Você que está na galeria, peça licença. Diga, dá licença, hoje é meu dia especial. Dá licença que hoje eu vou receber a minha bênção. Saia do seu lugar, venha. Desça da galeria, eu espero por você. Venha à frente, isso. Oh glória, oh maravilha de Deus. Oh Deus maravilhoso, Deus. A igreja está glorificando a Deus. A igreja está exaltando a Deus. A igreja está exaltando a Deus. A igreja está exaltando a Deus. Venha à frente, venha à frente, venha à frente, venha à frente, venha à frente. Venha, eu estou te esperando. Venha à frente, venha à frente, venha à frente, venha à frente, venha à frente. Hoje é o dia que o Senhor marcou para você. Não era ontem, não é amanhã, o dia é hoje. Foi hoje que Deus marcou o encontro. Hoje é o dia que o Senhor fez para você. Venha, a igreja está orando, a igreja está glorificando. E o Espírito de Deus está ministrando ao meu coração que ainda tem mais uma moça que precisa vir aqui na frente. Essa moça está lutando contra o seu espírito. Deus está falando para você, filha, essa história vai mudar. Deixa eu alterar a sua vida. Cadê você? Você pode sair do seu lugar e vir à frente. Deus está falando com você. Venha. Você está na galeria, desça. Deus está falando com você, não é comigo. Venha. Venha à frente. Cadê a moça? Estou esperando você, querida. Você está amarrada, eu te desamarro agora em nome de Jesus. Venha. Venha em nome de Jesus. Venha. Eu estou te esperando. O Espírito de Deus está te esperando. A igreja está orando. A batalha é grande. O diabo quer ceifar, mas o Espírito quer salvar. O diabo quer oprimir, mas Deus veio para libertar cativos. Aleluia. Venha à frente. Venha à frente. Onde está você? Venha, filha. Isso, venha. Venha, isso, venha bem à frente, venha. Aleluia. Estende as suas mãos para cá, igreja. Nós vamos orar juntos, amém? Eu vou orar com vocês. Feche os teus olhos. Ore comigo. Diga assim, Pai, me perdoa pelo tempo que fiquei longe da tua presença. Eu resolvi voltar definitivamente para os teus braços, porque eu entendi que só encontro abrigo e alimento na tua casa, na tua presença. Diga, eu aceito totalmente o senhorio de Jesus Cristo de Nazaré sobre a minha vida. Diga assim, eu quebro todos os pactos que eu fiz com outros deuses
no passado, porque a partir de hoje, a minha aliança eterna é com Jesus Cristo. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a exaltação, para todos sempre. Amém. Olhe para mim. 2012 vai ser diferente para você. 2012 vai ser diferente para você. Vai ser diferente. Eu creio nisso. Enquanto falo contigo, o Espírito ministra ao meu coração. Vai ser diferente para a senhora. Vai ser diferente para você, querido. Você nem imagina. Vai ser doido esse 2012 para você. Vai ser doideira. Vai ser diferente. Vai ser diferente. Vai ser diferente. Vai ser diferente para você também. Você crê nisso? Posso te pedir um favor? Posso? Acompanhe aquele jovem de camisa vermelha ali. Ele vai te levar numa sala aqui, olha, e vai dar um presente para cada um de vocês. Um minutinho. Você pode acompanhar aquele jovem, por favor? Sigam para lá. Por favor. Aqui. Sigam. Os obreiros ajudem. Deus te abençoe. A igreja vai glorificando o nome do Senhor. Santo, Santo, não há outro igual a ti, és santo, Santo, não há outro igual a ti. Santo, não há outro igual a ti, és santo, Santo, não há outro igual a ti, és santo, Santo. Seja o nome do Senhor, é Ele que faz a obra, é Ele que cura, que salva, é Ele que restaura, é Ele que cuida dos seus filhos. Aleluia! 2012 vai ser doido para você, querido. Vai ser um ano de vitória, um ano de bênção, um ano de conquista, um ano debaixo da dispensação da graça de Deus. Aleluia! Dá a mão ao seu irmão aí do lado. Aleluia! Obrigado, Paizinho. Valeu, Jesus. Valeu. Valeu, valeu por esse ano. Valeu pelas vidas. Valeu pelas almas. Valeu pelas conversões. Valeu pelas curas. Valeu pelas restaurações. Valeu, 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 Jesus. Valeu a pena esse ano. Com todas as dores, todas as lutas, valeu a pena. Esse ano termina, meu Deus, nós temos motivos para glorificar o Teu nome. Valeu. Oh Deus, recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, é tudo o que temos para Ti. O nosso coração entregamos a Ti, os nossos sonhos entregamos a Ti. Nós queremos que 2012 seja um ano cheio do Teu Espírito, Pai. Nós queremos viver o Evangelho na essência nesse ano de 2012. Nós queremos mergulhar nas águas do Teu Espírito.
Nós queremos ter experiências pessoais com Teu Espírito, Pai. Nós queremos ver milagres, mas nós queremos viver milagres, Pai. Nós queremos ser forjados como verdadeiros adoradores. Ó Deus, 2012 será um ano dos adoradores. Um ano daqueles que entregaram a sua alma a Ti, entregaram a sua história nas Tuas mãos. E eu ministro a Tua paz nessa noite, Deus. Muito obrigado por esse ano que está caminhando para o fim. Continua conosco, continua a ministrar ao nosso coração, continua a fazer milagres, sinais, prodígios, proezas, maravilhas, Pai. Continue a mostrar para nós, limitados, que o Senhor é Deus. Continue a provar para nós, pela nossa pequenez, pela nossa fé diminuta, que o Senhor é Deus. Continue a manter a Tua igreja de pé, gloriosa, ataviada, sarada pelo Teu Espírito. Oh Deus, continue a cuidar das nossas famílias, dos nossos lares. Que a Tua paz, a Tua graça, o Teu favor, a Tua bondade e o Teu poder. Aleluia. Meu Deus, sejam na vida dos Teus filhos, hoje e eternamente. E todos que creem, digam amém. Dá um abraço bem forte quem está perto de você, diga para ele: 2012 vai ser diferente, 2012 vai ser abençoado. Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus.